Que bom, então. Porque daí, assim, as angulações, então, é a mesma, tá? Cranial, cefálico, em direção à cabeça. Podálico e caudal, em direção aos pés, tá? Aos pés. Não, eu estou voltando a explicar por quê. Porque teve, na aula passada, dia da prova, da avaliação, que me mandaram mensagem para questionar que estava errado uma questão por causa desse detalhe. Ah, a No mesma coisa a polígrafo, história do volar, né? E professora? é, A história do volar. sim. Que no polígrafo estava um modo e lá na questão estava outro. Mas resumindo, é o mesmo, tá? A angulação é a mesma. Se for cranial ou cefálica e se for caudal ou podálica. Isso aí vocês têm que guardar, que tem médicos que resolvem falar de um jeito e tem outro que vai falar de outro modo. Então, resumindo, vai ser a mesma questão. Sim. Então, vamos lá. O pessoal vai entrando, a gente vai indo para não se atrasar muito. Então, em relação aos membros inferiores, tá? A gente tem, então, 14 falanges também, tá? O primeiro, pododáctilo, a gente tem só duas, distal e proximal. Do segundo ao quinto, a gente tem 3 falanges cada um. Distal, medial, proximal, tá? 5 metatarsos e 7 ossos do tarso, tá? Na mão, a gente tem 8 ossos do carpo. No pé, a gente tem 7. Então, temos a diferença de um osso em relação à mão. Ossos que ficam fazendo vizinhança, a articulação com os metatarsos. São os cuneiformes, tá? O médio, o intermédio e o lateral. E temos também o cuboide. Então, esses 4 fazem articulação com os metatarsos, tá? O navicular, ele não se articula com os metatarsos, mas vai se articular com os 3 cuneiformes, com o cuboide e o talos, tá? Vamos pegar uma imagem aqui de perfil. Eu achei que eu tinha, não tem? Achei que tinha. Não, acho que imagem de perfil não tem, prof. Eu acho que não, né? Mas eu tinha Não. uma. Estranho. Não Em era relação... Oi? Tem Não uma era incidência de raio-x daí. a imagem que tá procurando, prof. Aonde que tá? Acho que tá mais pra frente, Eu acho que é na se eu não me parte do engano. perfil, né? Se eu não me engano, eu coloquei. Era do calcânio. Ah, é lá no calcânio. Tá. Depois então a Isso. gente chega lá. Tá. Tranquilo. Se eu não me engano, eu coloquei. Tá. Em relação à questão de antepé, médio pé e retropé. Antepé, então, falanges, tá? E os metatarsos. Parte deles. Médio pé vai pegar parte dos metatarsos e primeira fileira dos ossos do tarso. Retropé, calcânio e talos, tá? Fileira proximal, então, proximal, centro do corpo, calcânio e talos. Distal, mais distante do centro do corpo. A gente tem os cuneiformes, o navicular e o cuboide, tá? As articulações, então, são várias. Essas aqui eu acho que eu nem cheguei a pedir. É muita articulação. Em relação ao posicionamento do
primeiro ao quinto, então, vai ser sempre AP, diferente da mão, tá? No pé a gente não faz diferente. Todas elas vão ser a primeira AP. Do primeiro ao quinto pododáctilo. A única diferença, o que que é? Eu preciso ter uma angulação, tá? Tem gente aqui. Não. Eu preciso ter uma angulação para os ossinhos da falange não ficarem sobrepostos, tá? Por quê? Porque o pé tem uma elevação, tá? Ele não é plano. Então, eu preciso que o meu raio entre paralelo à elevação do pé. Por isso que a gente faz a angulação, tá? Se eu colocar o raio reto, eu não vou conseguir a abertura das articulações das falanges. Por isso, a angulação, tá? Tem vezes que a gente não precisa pôr os 10. Pode ser uma angulação menor. O que que a gente vai cuidar? A parte do pé aqui, a parte de cima, tá? O dorso, se ele for muito elevado, a gente vai ter que angular mais. Se for um pé um pouco mais chato, a gente vai angular menos, tá? Então, não quer dizer que seja obrigatório os 10. Pode ser menos ou pode ser um pouquinho mais. Tudo vai depender como o meu raio vai ficar aqui. Eu preciso que ele fique reto, tá? Paralelo a essa elevação do dorso. A oblíqua, então? É sem professora, Pode falar. Pode falar. olha só. Na denominação ali, ó, AP, quando for angulado, no caso, é obrigatório aparecer axial ou não? Ou vai aparecer somente AP? É que aqui, ó. Aqui no pé vai ser AP. Tá? Mas e aí não tem que ter ali axial, no caso, AP axial, não, isso aí não tem que aparecer. Ele pode só aparecer AP, tu sabe que vai ter que angular. Sim, no pé sim. Só o primeiro, só o AP, tá? É que assim, ó, nem na literatura eles colocam AP axial, tá? Mas uma coisa que tu vai precisar guardar pra ti é que tu precisa angular no AP do pé, tá? Sim, sim. Não, eu só queria saber se teria que aparecer axial, no caso, entendeu? Não, porque na literatura também não tem, então a gente não pode inventar, né? Ah, tá, entendi Tá? então. Obrigada. Então tá. Mas, ô, prof, uma pergunta. Mas todo axial, ele é angulado. Então, Sim. se não está escrito, a gente subentende que ele é um axial, né? O angulado. Mesmo que não está escrito, né? Sim, porque axial quer dizer angulação, né? Até eu tô olhando aqui nesse livrinho, ver se tem isso. Mas eu acredito que não. Não. Não, é só uma questão para entendimento, para não cair numa duplicidade de informação, sabe? Sim, não tem mesmo, ó. É só incidência AP do pé. Não tem nada de axial, tá? Não, a gente já entende, né, que tendo o raio angulado, o sinônimo disso é axial e deu, né? Sim. Pronto. Né? Tá. Então tá. Na oblíqua, então, é sem angulação. O raio vai ser reto, porém, o pé do paciente que vai ser obliquado, tá? Ele vai rodar a perna e o pé de 30 a 45 graus. Que fique a posição que eu consiga visualizar obliquado, tá? Ele não vai ficar um pé reto. Se caso a gente não tenha essa cunha, a gente vai fazer sem problema, tá? Mas é bem tranquilo. Quando a gente conseguir, se eu conseguir, não sei quem vai dar aula para vocês, né? Tiver as aulas práticas, vocês vão ver que é bem mais fácil fazer do que ficar só imaginando, olhando. Tá? É muito mais fácil. Então, eu preciso... Agora surgiu uma pergunta aí também. Oi. Pode acontecer de ser outro professor que vai dar prática? Mesmo que a senhora que deu essa parte teórica? Pode.
É? Pode. Meu Deus. Ah, não, prof. Não Aí diz você, isso. eu por mim, eu quero dar, né? Só que eu não tenho Ah, como. nós também. Aí Tá, mas no você, nosso caso, a turma não pode exigir que é com a professora? eu acredito que sim. Ah, Tenta pelo amor ver, de Ah, Deus, né? Porque o tenta ver. vamos fazer uma ensinamento baixa. de um é uma coisa e outro é outra totalmente diferente. A gente já teve 2 ou 3 professores, né? Cada um Tá. é um jeito. Cada um. E eu vou dizer que a gente se sentiu bem mais seguro, assim, nesse critério ali, explicando direitinho com a senhora. Então, eu acho que não tem, né? Tem que ser Que bom, a prática. que bom É, mas escutar isso. a senhora nos tirou, na realidade, o medo, né? Que Porque a bom. gente ficava naquela coisa assim, como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser? Será que eu vou... Claro, pegar tudo a gente não pegou, né? Sim. O recém ainda tem, né? Mas a gente está entendendo muito melhor agora. Ai, que bom. Tem que ser contigo, só. É, Eu adoraria, mas é que eu não não posso era, exigir, né? não era. Tá? Eu não posso mesmo. Esse que é o problema. Então, em Vamos questão fazer uma da... baixa-assinada. Mas se a gente consegue, pode deixar que vai ser a senhora. Então, tá. Questão, então, da oblíqua, tá? O que que a gente cuida sempre? Se eu for fazer o meu raio-x aqui, ó, do quarto pododáctilo, eu vou angular a perna para qual lado? Vou angular para fora, externa, para ele ficar mais próximo. Tá? Questão aqui do primeiro, então, ele que vai ficar mais próximo ao filme. Deixa eu ver quem é que está escrevendo aqui, tem mensagens. Não façam isso, gente. Não vão nada de fazer tendel lá na SEG. Aí me complicam também. Então, assim, ó. O que a gente tem que ter na imagem? A parte que é de interesse, as falanges e o metatarso. Eu não posso cortar os metatarsos, tá? Sempre a parte de interesse tem que estar na minha imagem. O mais complicado na parte do pé é o perfil. Porque para a gente conseguir o perfil do dedo, a gente faz malabarismo lá. Tá? Se o paciente não consegue segurar, a gente vai tentar com fita, vai pôr um isopor, vai fazer qualquer coisa para conseguir esse perfil de dedo. Esses dias eu fui tentar de um rapaz lá, ele quase teve uma cãibra na perna. Tentando virar a perna, ele era meio gordinho, foi complicado. Mas conseguimos. Então, sempre a estrutura que eu vou radiografar vai ficar mais próxima do filme, tá? Esse que é o interesse. Sempre próximo ao filme para evitar uma distorção, aumento da imagem e que ela não fique obliquada. A questão do sesamoide, então, é um axial, tá? É a mais fácil que tem, eu acho. Por quê? Eu prefiro desse modo aqui, tá? O paciente ficar decúbito ventral e vai flexionar os dedos. Aí eu consigo pegar bem certinho onde que estão os sesamoides. Desse modo aqui, tem vezes que o calcâneo do paciente vai ficar sobreposto ao sesamoide, tá? Mas aí o que que acontece? Vai depender qual que é a rotina aonde vocês forem trabalhar. Tudo tem a ver. Lá na Unimed, a gente não faz nenhuma dessas duas. O paciente fica em pé, encosta os dedos no buquimural e levanta o calcânio. É mais difícil ainda. E a gente tem que entrar com o raio aqui por baixo, tá? Então, vários modos que daria para ser bem mais simples fazendo essa posição, na minha opinião. O raio-x do pé, então, angulação no AP, 10 graus, tá? 10 graus em direção aos metatarsos, tá? Vai posicionar o pé dele em cima do filme e vamos fazer o nosso raio-x. Vai ficar essa imagem bonita,
tá? A gente consegue visualizar todos os ossinhos, incluindo as falanges, metatarsos, ossos do tarso. Esse raio-x ficou legal. A oblíqua, mesma coisa, sem angulação, tá? Vou rodar o pé e a perna 45 graus. Então, oblíqua de pé, sempre para esse lado, tá? Internamente. Sempre, sempre, sempre. Eu preciso o quê? Visualizar os metatarsos o mais afastado possível e, de preferência, as articulações dos ossos do tarso, tá? Então, tem que ser internamente a rotação. O pé, perfil sem carga, tá? Esse é o mais fácil. Por quê? Eu vou posicionar simplesmente o pé do paciente em perfil, tá? Ele não precisa pisar em nada, só vai pôr o pé em cima do cassete ou do chassi. Vou cuidar para mim não cortar a parte do calcâneo e nem a parte dos dedos. Eu preciso toda a imagem no meu filme, ó. Toda ela, tá? Não posso cortar nem a parte mole. Seria a parte do músculo, tá? Já o pé com carga é o paciente em ortostático com o peso do corpo em cima da parte de interesse, tá? Tem vezes que eles pedem esse perfil com carga e paciente com fratura, tá? Aí o que a gente faz? Para não machucar mais ainda, a gente pede para ele pôr um pouco do peso, não todo, em cima daquele pé, para não forçar, tá? Então, ele fica com o pé machucado aqui e o outro, a gente põe um banquinho, um suporte para ele fixar o pé e dividir o peso do corpo, tá? Lógico, a gente também não vai ser malvada ao ponto de machucar mais ainda o paciente. Dúvidas por enquanto? Não? Os de pé são essas, tá? Vai ser a rotina AP oblíqua, tá? Chegar o pedido para você somente raio-x de pé direito ou pé esquerdo, é somente o AP e a oblíqua. Se caso o médico precise de uma outra, ele vai pedir embaixo incidência adicional, perfil com apoio, perfil sem apoio, apoio ou carga é a mesma coisa, tá? Também tem isso. Pode ser com apoio ou com carga, tá? Que o apoio o que é? Pisando em alguma coisa, tá? E a carga é o peso do corpo. Prof, surgiu uma dúvida. Fala. Viu? Oblíqua de pé. Ah. Tá, a senhora falou assim, ó, oblíqua de pé sempre vai ser medial. Certo? A oblíqua do pé. Tá. Só que na lâmina que diz ali, oblíqua do primeiro ao quinto pododáctilo. Ah. A gente vai fazer medial ou vai fazer da forma que está na imagem? Vai fazer... Se eu precisar do quarto pododáctilo. Tu vai colocar a parte de interesse mais próxima ao filme. Aí ele não vai ser medial, vai ser lateral. Vai depender qual o dedo, né? Isso, digamos o quinto pododáctilo. Aí tu vai fazer lateral. Tá. Tá? É que não... Isso é uma pegadão, hein, prof? Sim, sim. Por isso que eu já nem cobro isso, sabe? Porque aí é uma coisa... Essa aí eu não cobro. Geralmente não cobro mesmo. Por quê? Ah, então tá. Combinado. Não vou. Essa aí nem esquenta a cabeça, tá? Tá bom. Por quê? Porque a gente não sabe qual o dedo que vai chegar. Então, não existe uma regra, tá? Não esquenta a cabeça com isso. Tá bom.
de pé, a parte de interesse, então, sempre próxima sempre ao mais filme, próxima isso? do filme, tá? Do filme, detector de imagem, do que for. Para quê? Para Tá, evitar obrigada. distorção na imagem e que a imagem fique aumentada ou obliquada, tá? Então, aqui a gente tem o calcânio, tá? O calcânio, então, ele faz a articulação com o talos e o cuboide apenas, tá? Somente esses dois, talos e cuboide. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Interessante, né? É isso aí. Então, para fazer o calcânio, o axial é 40 graus cefálicos, paciente decúbito dorsal, perna estendida, tá? E os dedos do pé flexionados para frente, tá? Ele tem que fazer uma força com os dedos para frente. Dói, tá? Ainda mais se esse paciente tiver uma fratura no calcânio, vai doer bastante, tá? Mas é a posição, porque se ele ficar com o pé virado para baixo, vai sobrepor o calcânio e aí não vai ficar uma imagem boa. Eu preciso ver a articulação dele, ó. Isso aqui tudo é calcânio. Então eu preciso que a minha imagem saia assim, tá? 40 graus cefálicos ou cranial, tá? É todo em direção à cabeça. O perfil, sem angulação, tá? Vai formar um ângulo de 90 graus entre a perna e o pé. Ele não pode ficar com o pé para baixo. A gente tenta ajeitar para fazer os 90 graus, tá? Isso aqui. E eu vou colimar somente a parte do calcânio. Não me interessa a parte do antepé. Somente a do retropé, tá? Vou visualizar aqui, então, o meu calcânio. Esse calcânio aqui tem o nosso famoso esporão, tá? Essa partezinha aqui embaixo é o esporão, que dói. Calcânio, somente essas duas. Alguma dúvida? No princípio, não. Então, o nosso tornozelo é a fíbula, a tíbia e o talos, tá? Esses três ossos que fazem parte da anatomia do tornozelo. A articulação entre a fíbula e a tíbia é a sindesmose, tá? Para mim conseguir visualizar essa articulação, é somente com a rotação interna. Tá? Vamos ver o que mais. As incidências, então, é o AP. Paciente decúbito dorsal, perna estendida, os dedos levemente flexionados, tá? Não vai flexionar muito para frente, porque senão vai pegar na articulação e nem deixar ele para baixo. Tentar deixar o ângulo de 90 graus, tá? Aqui, ó, a gente consegue visualizar a articulação está sobreposta, que é a sindesmose, tá? Então, essa é a minha radiografia AP, tá? O perfil, mesma coisa que o calcânio, 90 graus. Porém, eu vou pegar o terço distal de tíbia e fíbula e vou pegar os ossos do tarso, tá? Então, aqui é a minha imagem de tornozelo. A gente visualiza ali a fratura na fíbula, tá? E as oblíquas, então, 45 graus, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou rodar a perna do paciente, tá? De 20
15 a 20 graus a perna, mas o tornozelo vai ter que ser um pouquinho mais, tá? Vai dar uns 45 graus. Então, aqui, ó, ele vai rodar a perna, mas o pé vai girar mais para dentro ou mais para fora, tá? Para quê? A rotação interna. Então, eu consigo visualizar a articulação aqui, que é a sindesmose, aberta, tá? Visualizo totalmente a articulação do tornozelo. A gente visualiza ali que tem uma fratura no maléolo, tá? E a rotação externa, que é para fora, a tíbia e a fíbula, elas vão ficar sobrepostas, tá? Então, essas duas são as imagens de rotações. A interna, para mim, conseguir visualizar a articulação. A externa, eles ficam sobrepostos. O tornozelo sob estresse. Sob estresse é o quê? Fazendo pressão, tá? Então, para essa incidência aqui, essas duas, a gente precisa ter um colega junto na sala para poder fazer. Sozinho a gente não consegue. Porque enquanto um está lá para disparar o raio, o outro vai estar segurando o tornozelo do paciente. Fazendo força para dentro, fazendo força para fora. Inversão, eversão, tá? É um AP, somente a gente faz, a diferença é fazendo a força para dentro ou para fora. Que é para visualizar se no momento que a gente faz a força, aumenta a abertura da articulação, tá? Geralmente esse pedido é feito quando o paciente tem torção no tornozelo. Aí vocês imaginem a cena. O paciente está lá com dor, torceu o tornozelo. A gente vai pegar para forçar. Tu imagina os gritos que saem na sala. Parece que a gente está matando. Teve uma vez que o médico solicitou esse pedido lá, a paciente não deixava nós chegar perto. A gente foi lá e chamou o médico. Ele foi lá, ela ficou bem quietinha e deixou. Ele foi lá e posicionou, aí ela deixou e ficou bem quieta. Eu digo, ai, safado, queria a mão do médico. Então, tornozelo, essas incidências, tá? Alguma dúvida do tornozelo? Ninguém fala nada. Não, mas é uma Tudo curiosidade. certo. Pode falar. Sorry. Fala. A curiosidade, nesse caso de torção de tornozelo, se a pessoa já sofreu um estresse nos ligamentos, alguma coisa ali, por que a necessidade de fazer essa torção? O que o médico realmente quer visualizar ali? Aqui, ó, fazendo essa inversão ou eversão, caso tenha rompido mesmo, ele vai abrir a articulação mais, ele não vai ficar assim como ficou nessa imagem, ó, parelha, tá? Então, se abrir, ele sabe que teve rompimento para conseguir fazer o tratamento correto. É complicado, mas era mais fácil, pega e manda para uma tomo, né? Só que o problema da tomo é o custo muito alto. Então, mas ultimamente eles têm solicitado raio-x e tomo junto, né? É que tem médico... Hoje Pode falar. Hoje eu consultei que eu tenho muita dor no tornozelo e há um tempo atrás eu fiz uma ressonância e ele falou que eu teria que fazer uma cirurgia e ficar 6 meses sem colocar o pé no chão. Ui. E aí eu abandonei ele, né? Ficar 6 meses sem botar o pé no chão não tinha condições. Sim. Aí agora começou a doer para valer. Aí hoje eu fui no médico e aí ele solicitou raio-x e já pediu a ressonância, no caso. É que assim, tem aí médico... eu já fui dar uma olhadinha, né? Sim. Na solicitação do médico, como é que ele estava pedindo, né? Eu disse, ele pediu um AP e um perfil. É a rotina, AP e perfil. Sim. Não pediu essa aí, então. Assim, ó, tem médicos que tem que ter o raio-x, não adianta. Eles acostumaram a olhar o raio-x, mesmo que não apareça nada. Então, eles sempre vão solicitar o raio-x, não adianta. A perna é a mais simples que tem. Somente AP e perfil, tá? O único detalhe, a gente não pode cortar as articulações,
Se eu não conseguir na mesma imagem as duas, eu faço duas imagens, tá? Mas eu não posso cortar as articulações da perna, nem do tornozelo e nem do joelho. Só isso que é o interessante da perna, tá? AP e perfil. Tá? Bem tranquilo. Tá? Primeira parte, ok. Alguma dúvida dessa parte? Não? Na prova essa que vocês fizeram, a última, tiveram bastante dúvidas aí na hora? Normal, né, prof? Não, bom, pra mim foi de boa, só. Foi? Sim, foi bem demorado. Que bom. Que bom que teve gente que gostou. É bom que vocês pensam, né? Foi show, é? É? Não é? Sai o básico lá só, tamanho do filme, a distância, aquilo lá é uma decoreba. Então tem que ter umas coisinhas diferentes, assim, para vocês estudar. É legal quando vem as histórias, assim, pra gente imaginar Então dessa imaginar outra eu o vou botar local ali, bastante sabe? história. Pode deixar. Vai ter acidente de tudo que é tipo. Então tá, vou encerrar aqui e aí a gente já volta para a segunda parte, tá? Que dor de cabeça, quem botou o Robson? Dor de cabeça do quê? A prova? Dor de cabeça quem teve foi a turma lá de Tomo. A prova que eu dei para eles. Meu Deus do céu. Acho que quase tiveram infarto. Então tá, vou encerrar aqui e a gente já volta. Até daqui a pouquinho.